Vira a câmera, Mariana. Aí. Tcharam. Olá, boa noite. Vamos chamar a Renata. Se ela já está por aqui, Renata. Ei, Neuza, Damares, boa noite, bem-vindas. Que bom que vocês chegaram. Isa, bem-vinda. Deixa eu ver se a Rê chega aqui. Pati, ai que bom. Pati, nem vi sua mensagem ainda. Fui me arrumar. Ei, Renata chegou. Vou te chamar aqui, Rê. Obrigada. Eita, bom demais é ter amigas lindas. E a Rê Ei, chegou. moça! Ah, gente, que emoção. É muito doido isso, porque toda vez que eu abro e chega alguém, Ah, dá uma emoção ver o rosto, sabe? Ver. Eu tô doida para fazer os encontros virtuais enquanto a gente está isolada e também os presenciais assim que puder, né? Porque eu preciso muito desse contato físico, sabe? Tá fazendo muita falta. A gente, Bem, a gente gosta de gente, né, Mari? a A gente gente que que gosta gosta de de gente gente, precisa de gente. sim. Bom, o seu áudio para mim, e a sua imagem estão ótimas. Como que Ah, está chegando aí para você, áudio e imagem? E tá ótimo. E pessoal que está acompanhando, como que tá para vocês aí? Áudio, imagem, dá uma sinalizada para a gente aqui, para a gente ajustar se precisar. Bem-vindo, Alê, Sony, Sânia é minha mãe. Damari. Ela lá Ah, na Inglaterra, 4 horas na frente, coitada, não tá nem dormindo, né? Porque ela são tá 8 onde? aqui, eu tô meia-noite lá. Onde ela Na tá? Inglaterra. Na Inglaterra. Hum, eita, internacional. Live internacional. Esse é o bem da Maravilha. internet também, né, Mari? Bem ou mal, a gente, né? A gente tá conectado, né? Então, Sim. Sim, isso é ótimo, é isso. É expansão de conhecimento, vai vir pela realidade virtual, né? A gente é só a gente se acostumar, se habituar a interagir nesses ambientes com, com o mesmo respeito, né, e zelo que a gente precisa, né, ter quando a gente está nos outros ambientes físicos, né? É uma questão de reconhecer que é maravilhoso. Eu estava aqui agradecendo ontem, falei, gente, que bênção que é essa tecnologia, né? Que bom que pessoas tiveram esse sonho de criar celular, computador, internet, e aproximar a gente de alguma maneira, né? Agora a gente é aprender a usar para fazer o que precisa ser feito para o bem maior. E, ah, bom, né, já entraram muitas pessoas, minha bem-vindos amiga, todos. eu conheço esse ano. Legal. Bom, para quem está chegando pela primeira vez e ainda não está acompanhando, né, esse trabalho, vocês estão entrando agora no Recriando Diálogos, é uma minissérie que talvez não seja só uma minissérie, que vire de fato, né, um espaço de diálogo constante, todas as terças-feiras, às 8 da noite. Eu estou abrindo esse canal e convidando diversas pessoas com as quais eu, né, convivi em algum momento ou convivo no meu cotidiano e que me trazem muita vontade, né, de mostrar para o mundo o que essas pessoas têm feito,
porque estão conectadas com essa busca de servir ao outro a partir, né, do cuidado consigo mesma, né? Porque é isso, essa busca, né? A gente, para servir o outro, a gente não precisa deixar de se cuidar, né? De se amar, de se respeitar. Ao contrário, né? Quanto mais a gente se cuida e se respeita, mais fácil fica servir ao outro com com autonomia, com, né, essa coisa de não ficar esperando nada em troca, né? Porque a gente sabe que a gente sempre vai ter um retorno, né? A partir da hora que a gente se dedica, porque a gente quer e acredita no que a gente está fazendo. Né? Então, a gente já teve aqui a Paty Ezak falando sobre a experiência dela a partir, né, da ecossocioeducação que ela levou para o Japão. Tivemos o Salva falando sobre a matemática e a conexão, né, dele como professor em escola pública no Rio de Janeiro. A gente teve aqui semana passada a Luísa Raiol falando sobre agroecologia. Lá no, né, ela faz um trabalho nos assentamentos lá no Ceará. E hoje a gente está com a Renata Midani, que vai falar mais dela daqui a pouquinho, mas é uma mulher que também fez uma transformação, né, na vida profissional, né, nessa busca de alinhar o seu propósito de vida com o trabalho, com, né, o fazer o dinheiro chegar a partir desse serviço. E o que eu acho assim, o mais que me arrepia tanto é dessa conexão com a Mãe Terra, né? Ontem foi, inclusive, né, foi o dia da celebração da Carta da Terra, um documento construído, né, a muitas mãos, né, que está sendo resgatados, né, por movimentos, né, socioambientais para que a gente possa compreender a urgência da gente se reconhecer natureza. Né? Então, recomendo, né, que conheçam essa carta, que a gente busque cada vez mais se reconhecer, né, natureza e parte, né, dessa mãe grandiosa que está aí sempre, né, nos abençoando, né, com os seus cuidados. E hoje Renata vai falar para nós sobre essa transição dela, né, de vida. Então, para quem está aí buscando inspirações, né, como, principalmente mulheres, né, como fazer, né, essa transição e conectar, né, o seu trabalho profissional com o seu propósito de vida. E ela faz um trabalho como terapeuta, né, holística, terapeuta, né, que até o holismo a gente até conversou, né, assim, que está muito batido, mas o holismo é o que busca integrar, né, corpo, físico, mente, espírito, emoções, energia, né, e ela usa as plantas, né, para fazer esse trabalho acontecer. Né? Então, Rê, tá contigo aí o bastão da fala. Obrigada por essa Conte quem é introdução. você. Ai, quem sou eu? Então, bom, você falou da Carta da Terra, né? Eu até compartilhei um post da Levanta hoje falando que, enquanto a humanidade, ela fala sobre as mulheres, né? Que ela fala que as mulheres são as protagonistas disso, né? Enquanto a gente não se reconectar com a Mãe Terra mesmo, não tem futuro para a humanidade, né? E quando a gente fala da Mãe Terra, a gente fala de todos esses elementos, né, Mari? Assim, o mineral, o vegetal, o animal, né? O reino vegetal é o segundo reino mais antigo, né? O primeiro é o mineral e depois veio o vegetal, né? Então é um reino assim de uma sabedoria, não é nem ancestral, é assim, de uma sabedoria, enfim, milenar e de milhões, né, de anos, de muitos milhões de anos, assim, né? Então, é, eu acho que é um reino que quanto mais a gente se aproxima, mais a gente permite que essa sabedoria também vá entrando na gente, né? A gente vai se conectando com essa sabedoria, que é aprender a ser o que a gente é, né? Aprender a ser natureza. A gente é natureza, todos os elementos que constituem a natureza constituem o nosso corpo, né? Constituem as plantas, constituem os minerais, constituem o nosso corpo também, né? Assim como os óleos essenciais que eu trabalho, né? Então são materiais, são matérias, né? Primas bioidênticas que a gente fala, né? E são 100% compatíveis com 100% das moléculas que existem no nosso corpo. Então é um caminho mesmo muito lindo de você se aproximar, inclusive, do seu propósito.
porque você se aproxima cada vez mais da tua essência, quando você se permite estar em contato com a natureza, com as plantas, com os minerais, com os cristais, né? Eu tô aqui com alguns cristalzinhos aqui do meu lado, porque eles aumentam a frequência, né, do ambiente, assim, eles, né, elevam a nossa frequência energética. Então, quando a gente vai aprendendo que esses caminhos, que a natureza, na verdade, nos nutre de tudo, absolutamente tudo que a gente precisa, a gente vai permitindo, né, ser nutrida por esse ecossistema amplo, né? Mas falando um pouquinho de mim, por onde você quer que eu comece? Assim, quer que vamos falar dessa coisa do propósito, como é que eu cheguei nesse lugar? Bom, quando eu te conheci, você acho que ainda fazia um trabalho como psicóloga, Como facilitadora, né? como como facilitadora, né? Estava fazendo um trabalho já como autônoma, a gente, né, acho que a gente se aproximou bastante, tanto por conta do Oasis, né, na Chapada dos Veadeiros, lá na Semana da Cooperação em Cavalcante, e também por conta da comunidade que sustenta a agricultura, a CSA Barbeta, né, de Brasília, que foi a primeira comunidade que sustenta a agricultura. Também quero trazer alguém para falar sobre isso aqui, né? E daí você, né, agora está numa outra fase, né? Assim, então, o que que aconteceu, assim, que fez você, né, seguir esse chamado? Legal. Na verdade, é uma jornada, né, Mário? Eu acho assim, a gente quando começa a instalar essa curiosidade, né, de buscar o nosso propósito de vida, é uma jornada, né? Ela vai se revelando aos poucos. E eu fiz duas transições de carreira na minha vida, transições assim, bem diferentes mesmo, né? Eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda, e e trabalhei muito tempo, né, em agência de propaganda e tal, e ali eu vi que tinha, enfim, que era para estar trabalhando com uma mensagem boa, comunicação, né, marketing, vender coisas boas, passar uma mensagem boa para o mundo. E a gente sabe que, enfim, não é exatamente isso, né? O mundo da propaganda, ele está ali a serviço do capitalismo, ele está a serviço, né, do poder, em muitos, na grande maioria. E eu, em 2 anos de comunicação, já me decepcionei e falei, cara, eu quero fazer alguma coisa que seja bom para o mundo. Eu queria trabalhar com comunicação, né, para trazer mensagens boas para o mundo, né? E na época eu falava, eu queria trabalhar com uma ONG, né, no Greenpeace da vida, no WWF, queria trabalhar com alguém que trouxesse uma mensagem boa, não ficar vendendo coisas com aquelas letrinhas minúsculas que a gente chama de texto legal, né? Que na verdade estão mais falando o contrário do que você está falando ali na TV. Então eu entendi que as coisas estavam meio tóxicas ali naquele sistema e eu queria ir para algum lugar que fizesse alguma coisa boa no mundo. E aí eu falei, vou trabalhar no terceiro setor, porque pelo menos, não sei o que eu vou fazer no terceiro setor, mas pelo menos eu sei que o objetivo do terceiro setor é fazer o bem, né? E é para lá que eu vou. E, e aí fui trabalhar, fiz uma primeira transição de carreira com 24, não, 25 por aí, 26 anos. E fui trabalhar numa organização social, numa ONG, num abrigo de crianças e adolescentes. Fui gestora de voluntariado lá e, e fui ganhar um sexto do que eu ganhava, Mari. Assim, tipo, fui seguindo o coração, porque na verdade o que eu queria mesmo era fazer a diferença no mundo. Eu não sabia exatamente qual era o meu propósito, mas eu já tinha esse bichinho me questionando, falando: e aí, você tá aqui para quê? Para fazer o bem, pelo menos é o mínimo, né? Você tá aqui no mínimo para isso. E aí fui e fiz essa primeira transição de carreira e daí para frente, com, né, mais ou menos esse tempo, essa idade, assim, uns 26, já muito me questionando essa coisa do propósito ali com uns 24, 22, quando eu comecei a meditar. Essa semana eu estava lembrando do meu primeiro livro que eu li, assim, de mais holística, de visão mais holística da vida, chamava Profecia Celestina. Uhum. E é lindo, é um livro super lindo. E é um livro que, lembrei disso esses dias, que eu comecei a meditar nessa época e ele falava, ele tinha imagens assim que mostrava de você meditando e você se conectando com as plantas. Ele falava assim:
como que você pode nutrir o seu campo, né? Você pode nutrir com você mesmo, você pode nutrir com as forças da natureza. Então você senta, medita e você se imagina trocando o seu campo com as plantas, trocando o seu campo com o sol, trocando o seu campo com o lago, com uma água. Cara, com 22 anos, lembrei disso esses dias. É uma das formas, né, que a gente vai falar um pouquinho mais pro fim, como que a gente pode trabalhar nossa energia e tal, mas essa é uma das formas. E que isso, a ecologia profunda, né, que é um conceito que eu também vou trazendo aos poucos, né, para falar desse trabalho, né, da crisálida social, da ecossocioeducação, que é isso, né, é a gente entrar Tá numa integrado. sinergia, numa sincronia, numa sintonia com os outros seres da natureza, a ponto da gente desenvolver uma empatia de fato e se comunicar mesmo, né, ouvir mesmo, né, as orientações e fazer mesmo, conviver de fato integrado, né. Pronto, você já passou a minha mensagem. Era isso que eu queria falar. De tudo que eu falar, o mais importante é isso: que você saiba se conectar com as forças, né, desse ecossistema que está ao nosso lado, inclusive, né, principalmente as plantas. Mas aí, só Uhum. para tentar. Então, eu fiz essa primeira transição. E essa transição já foi me levando para esses questionamentos mais profundos, assim, o que é que eu tinha mesmo de bom para entregar? E aí eu fiquei um tempo nessa organização social ganhando muito pouco e comecei a falar, senhor, ok, mas eu quero e preciso também ganhar dinheiro com o meu servir, né? Eu não posso ser voluntária a vida inteira, nada contra, eu acho que existem, acho que você pode também, nada contra não, muito pelo contrário, acho muito importante fazer trabalho voluntário, né? Um pouco do nosso retorno servir também para algumas outras coisas no mundo, né? Mas Uhum. você pode tanto ser remunerada, ganhar do seu recurso financeiro, vir do seu próprio servir, do seu propósito, quanto você também pode ter um dinheiro vindo de algum lugar e tendo o seu propósito firme também em algum outro tipo de trabalho. Não tem problema nenhum, desde que você encontre o seu propósito, né? E fique firme Uhum. nele. Então, Uhum. eu comecei a ter esses questionamentos, mas cada vez mais fortes, e trabalhei, e logo em seguida fui trabalhar numa área de responsabilidade social e sustentabilidade de uma grande indústria, que também foi um momento maravilhoso, porque eu fazia, a área que eu trabalhava fazia 100% do bem, né? Mas depois de uns 5 anos, ali, uns 3 anos, eu já comecei a ter alguns dilemas, né? Dessa integração nesse sistema, que não era o sistema completo, ele não fazia 100% do bem, porque uma indústria está ali dentro, né, de um mundo super capitalista, uma visão, né, de lucro acima de tudo, mesmo que tenha uma área de responsabilidade social. E aí aquilo já começou a me incomodar um pouco. E eu fui observando ao longo dessa jornada, então, fazendo um resgate com o início do que eu falei, é uma jornada de revelação para você o propósito, desde que você esteja buscando ele, né? Com isso, com essa observação, essa atenção de encontrar essas respostas, eu fui percebendo alguns talentos, algumas coisas que eu tinha, que eu era muito reconhecida por isso facilmente. Então, uma delas era o diálogo com as pessoas. Eu comecei a perceber que nos projetos que eu gerenciava, eu fazia muito mais a diferença naquele momento de ir lá conversar com a liderança do projeto, de fazer uma diferença na hora de fazer essa liderança se perceber dentro do grupo, dentro da gestão do grupo, resolver conflitos do que propriamente gerenciar os projetos. Então, fui entendendo que eu tinha habilidades ali, talentos que me levavam para esse lugar do cuidado humano, individual e em grupo. E aí fui ficando, né, observando isso e tal, e quando eu percebi ali que tinha alguns valores que eram irreconciliáveis em relação à minha presença naquele trabalho ainda, né, com essa visão do capitalismo, da indústria, etc., eu pedi demissão, né, ganhava bem, muito bem, corporativismo, né, assim, super executiva, mas também eu muito, estava bem cansada. Pedi demissão e fui trabalhar no time das metodologias participativas, né? Que tinham tudo a ver com esse cuidado com o humano, né? Que é o quê? Que é a gente cuidar da qualidade como as decisões são tomadas.
que é a gente cuidar da qualidade das relações no nosso ecossistema, onde a gente trabalha, onde a gente vive. Todas as metodologias participativas, elas podem ser usadas tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, né? E Uhum. aí foi isso, mas eu entendi ainda que enfim, aí eu fiz também um curso de uma formação de coaching e fiquei muito na dúvida onde que eu ia atuar. O mundo da facilitação ali, ele não se abriu tanto do jeito que eu esperava. Eu comecei a atuar nessa linha do coaching, porque eu percebi que eu tinha mesmo esse talento, talvez, para atuar no tete a tete, né, no atendimento. E nos atendimentos de coaching eu comecei a entender que eu era mais terapeuta do que coach. Porque eu queria cuidar, eu queria abraçar, eu queria ajudar a resolver, eu queria cuidar da energia, eu sentia que as pessoas estavam densas. Enfim, eu fui vendo que meu atendimento era muito mais holístico do que coaching, que é uma linha muito mais metas, cognição, planos e etc. E aí eu resolvi, então, vou virar terapeuta e fui para aromaterapia, que era uma coisa que eu já usava há mais de 15 anos na minha vida. E aí eu tô falando tudo isso para falar da transição, mas eu acho que tem algumas, eu queria dar umas dicas, assim, porque foi uma jornada bem importante para mim de encontro do meu propósito. E algumas dicas ficaram, algumas coisas ficaram muito claras para mim nesse encontro, né? Nessa revelação desse propósito. Uma delas é que o teu propósito, ele observa os teus talentos, observa o que você faz de muito fácil e muito produtivo. Algo que você faz que você tem muita facilidade de fazer e que frutifica muito rápido, que você é reconhecida sobre, que as pessoas te elogiam, que você vê que teve alguma transformação. Esses são alguns dos seus talentos. Mas também, junto a isso, tem algumas coisas que você precisa se desenvolver. Então, o teu propósito, ele tem a ver tanto um pouco com o que você já traz de talento para facilitar a tua vida, para não ser tão difícil assim, mas também com aquilo que você tem mais dificuldade. Porque você precisa desenvolver e você precisa desenvolver para cumprir esse propósito. Faz parte, né? Enfim. E aí eu também fui percebendo isso é um lugar de autoconhecimento muito forte, né? E outra coisa também, que é uma grande dica, assim, para quem está atrás do propósito, né? É observar também teus sonhos. Não sonhos de dormir, também, porque muito eles revelam os sonhos de dormir, mas eu tô falando dos sonhos, assim, daquelas ideias, daquele sonho mesmo que você tem há muito tempo, que não sai da sua De cabeça. Às vezes é uma infância, coisa né? boba. Sonho de criança, assim. Eu acho que os Isso. sonhos e as perguntas que a gente fazia quando era criança. Porque no meu caso, é claro que isso tem a ver com dores também que eu vivi, mas a pergunta que eu fazia e que eu carreguei comigo até chegar na pedagogia da cooperação, no mestrado e nas terapias e na eco, né, e desenvolver a ecossocioeducação era por que que os adultos não se escutam? Por que que os adultos não escutam as crianças? Por que que as pessoas brigam tanto? Sabe, era uma sensação de olhar, eu pequeno e eu olhava, e às vezes as pessoas brigando. Eu, gente, mas qual é o problema aqui? Entende? Assim, tipo, para mim parecia tão fácil a gente conversar, mas não era. Né? E ainda não é, né? Na verdade, ainda não é, por conta dessa coisa da gente colocar muito fora, né, as soluções para as nossas questões, e, na verdade, dentro da gente, tanto individualmente quanto no grupo, acho que quando a gente trabalha com facilitação de grupos, a partir, né, dessa visão mais integrativa, cooperativa, a gente entende isso, né, que o indivíduo tem as respostas, né, dentro de si, as perguntas e as respostas para poder chegar nesse lugar, né, de abundância, de propósito, né, de realização. O grupo em si também tem as perguntas, né? Como dizia a Pá Falcão, todo grupo tem toda sede para toda água e toda água para toda sede. E da comunidade também, né? Assim a gente vai expandindo. Então, nós temos entre nós as respostas, a gente precisa prestar mais atenção, se ouvir mais. E isso consiste também em ouvir mais as plantas, as pedras, né? E todos esses seres, né, que compõem a gente e estão aqui, né, convivendo conosco. E dentre esses sonhos, assim, de criança, um deles era ser aromaterapeuta.
E tem alguns, esses sonhos assim que às vezes a gente vai deixando e fala assim, ah, nada a ver, tá bom, vai ser um hobby. De repente vai ser um hobby na minha vida. Ou quando eu ficar mais velha, eu vou fazer isso. Cara, observa. É outra dica, assim, observa esses sonhos que não saem da sua cabeça e de alguma forma eles têm uma mensagem ali para te falar sobre o seu propósito. É Sim, isso. E sim, aí, conectar filha? com o sonho, né? Conecta com o sonho. E nesses tempos que a gente está vivendo agora, que tem muitas indefinições, o que eu vejo assim, o remédio, a medicina para a gente não pirar, né? E não entrar num processo de depressão a ponto de querer, né? O suicídio, que eu acho que é o mais, né? O mais como fala, seria, né, a solução mais, né, radical, é, é conectar com o sonho, né? Conecta Sim. com o sonho, né? Assim, isso que eu estou fazendo aqui é isso. Tem muitos medos, tem muitos obstáculos, né? Tem muita coisa para a gente aprender. Mas quando eu me vejo aqui fazendo conversas como essas, quando eu vejo essas pessoas todas chegando, os nomezinhos, né? A Lucinete chegou, a Paula chegou e tantas outras pessoas que foram chegando aqui, fala, é isso, sabe? Vale a pena, né? Encarar esses medos, né? Da exposição, né, aprender a usar Instagram, todos esses recursos, né, novos, que são novos, né, para mim, para muitos de nós, né, e principalmente os desafios enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto, né, pessoa que foi servidora pública, né, que para poder conseguir chegar nesse lugar de realizar algo que conecte com o propósito e que eu tenha condições de me cuidar também, porque era fácil, né? Fácil cuidar dos outros o tempo inteiro, né? Mas o meu eu sumiu nesse Sim. universo, né? De Isso é muito cuidado dos caminho, outros, né? Então, como que consegue fazer essa união, né? Não precisa ser só o outro ou só eu, né? Dá para a gente, né, harmonizar, né, essas relações, né? Então, é muito legal você trazer essas dicas, porque eu sei que tem várias mulheres aqui que estão nessa busca, né, que me sem dúvida de procuraram, nessa busca propósito. de fazer essa transição, querendo conectar com o propósito, ou que já sabem o propósito, mas querem fazer a mudança ou que ainda não conseguiram identificar o propósito, né? Então é muito legal você trazer para que possa ajudar, né? Nessa inspiração, né? E É, Rê, essa só a última dica, que essa tua fala também tem tudo a ver com isso. É, ai, perdi. Tá. As vontades, né? Observa também o que você tem muita vontade nos sonhos, né? Porque às vezes eu não tenho o meu propósito claro, mas eu tenho alguns desejos, algumas vontades de realizar algumas coisas. Cara, vai lá então, ok, não sei exatamente aonde é a luz no fim do túnel, por que que eu tô realizando isso, mas eu tô com muita vontade de fazer, cara, faça. Que o propósito vai se revelando à medida que você vai fazendo, que você vai agindo. O caminho se faz caminhando, né? uhum, Então, uhum. é isso. Última dica de propósito. Podemos entrar no plano. Olha, tem aqui, ó. Renata, adorei as dicas, você é uma inspiração. E, bom, vocês podem também trazer perguntas, gente, né? Se vocês sentirem aí que tem algo que a gente possa, né, contribuir, aproveitando a Renata aqui. E, Rê, então você falou, né, desse momento que você percebeu essa necessidade de transição, e é engraçado, né, porque ficou na minha cabeça essa coisa da psicologia, mas na verdade acho que foi uma conversa que você me contou que você fez a pedagogia social, né, alguma coisa assim, e como a gente sempre acha, várias pessoas também acham, você é psicóloga, né? Fala, não, né, assim, Eu a minha ainda tenho formação vontade é só de fazer, mas nem sei se eu vou mas fazer. é porque a gente está mexendo com a psique, né, com a alma, né? Então, o que eu queria pedir para você agora é falar um pouquinho desse lugar do sutil, né, que é dessa alma, né, que está aqui, que a gente, né, está nos guiando, nos conduzindo, mas a gente não nem sempre está conectada, né, com esse chamado, né, esses pedidos de cuidado da alma, né, que estão muito no campo do sutil e que você, né, agora está super, né, disposta a olhar para isso e dar a mão, né, para quem quer também cuidar, né, desse aspecto.
né, quais as dores, quais as, né, aí já conectar também com isso, com as plantas, como que elas cuidam, assim, Sim, né? sim, com certeza. Tá bom. Então, o sutil, né? O que é o sutil? Energia, né? A gente tem muitos nomes, né? Assim, os indianos chamam de prana, os chineses de chi, enfim, os quânticos, né? Chamam de vibração, né? Vibração dos átomos. Mas no fundo, tudo é vibração e tudo é energia, né? Energia é um nome mais de Cristo, né? Jesus Cristo chamou de luz, né? Quando a gente fala esteja na luz, a gente, né, tem essa alusão a uma fala crística mesmo, né? E é energia, luz é energia. Então também não existe energia má e energia boa. Não existe. Existe as polaridades, existe os desequilíbrios, existe se é uma energia mais densa, se a vibração, né, tá trazendo uma energia mais densa, ou se a vibração tá, né, mais leve, mais espaçada, enfim. E aí a gente, né, tem todos os medidores aí mesmo em hertz, né, as medições de frequência mesmo. E a gente pode medir frequência em tudo, né, Mário? A gente pode medir frequência no nosso corpo sadio, no nosso corpo doente. A gente mede uma frequência em um alimento, em um vegetal, em um óleo essencial. E então, na verdade, tudo que é vivo, né, tem essa frequência, né? Assim, essa vibração acontecendo. Quando para de vibrar, morreu. Parar de mover, né? Quando para o movimento, é morte. Uhum. Então, assim, a gente pode falar de muitas possibilidades de plantas e de como, né, as plantas também podem atuar no nosso campo sutil, mas o fato, primeiro, é que elas atuam, quer que você queira acreditar, que você não queira, elas atuam no seu campo sutil. O segundo fato é que toda doença começa no campo sutil também. Né? O que é esse campo sutil? É esse campo, essa energia, essa vibração que está, né, para além do nosso corpo. O nosso próprio corpo já é vibração, ele já emite uma frequência, ele já tem um campo, só que é mais denso, né? Tanto que a nossa frequência ali de média do corpo humano é 60, 58, 62, que são frequências mais baixas que fazem a matéria ter mais densidade. Um óleo essencial, por exemplo, de rosas, tem uma frequência de 300 MHz. Né? Então, assim, eu coloco um óleo essencial de rosas no meu cardíaco, nossa, né, você fica assim, parece que abre um campo assim na sua frente, mesmo porque ele mexe com toda essa frequência vibracional desses outros campos sutis que existem próximo a gente. São 7 os campos sutis que estão aqui mais conectados com a gente. Tem até mais, assim, né? Mas tem 3 primeiros que são mais próximos da gente, que são mais fáceis de serem afetados e da gente também reconstituí-los a partir da nossa própria, ou pela meditação, ou pelas plantas, ou pela alimentação, por uma série de questões, já vou falar um pouco mais. E existem esses outros campos que são um pouco mais distantes e que são um pouco influenciados porque são um pouco mais espirituais, quem está cuidando são outros seres que estão ajudando a gente a não atrapalhar esses outros campos, né, de energia. Então, falando um pouco dessa coisa mais sutil. E qual que eu acho que é assim o grande benefício das plantas e principalmente dos óleos essenciais também, tá? Vou entrar um pouquinho nos óleos essenciais na questão da aromaterapia. É que quando você usa uma planta, um óleo essencial, você precisa fazer um exercício de autoobservação. Porque às vezes uma lavanda, ela deixa algumas pessoas com sono, ela deixa algumas pessoas super relaxadas, para algumas ela já dá um pouco de dor de cabeça, ela já dá. Tem uma só pessoa que eu conheci na vida, mas eu conheço essa pessoa, ela desperta com a lavanda, ela fica agitadona com a lavanda. Quando 95% da população relaxa com a lavanda. Então, o exercício de autoobservação, quando você está consumindo, né, uma planta, quando você está com ela perto de você, quando você está com um cristal perto de você, que são todas essas, né, que emitem essas frequências, é um grande exercício para você começar a perceber como que ele atua em você.
Então, eu sempre passo esse exercício de autopercepção para os meus consulentes. Consulentes são meus pacientes, mas é um nome, né, que nem todo mundo usa, então só para trazer clareza. Que esse exercício de autoobservação antes de você usar o óleo essencial, antes de você tomar um chá, antes de você tomar um banho de ervas, fazer uma defumação na tua casa, você observa como tá a o teu físico, né? Como tá a tua condição física, como tá a tua condição energética, né? Então, teu nível de vitalidade. Ah, tô cheio de energia, não tô cansadão, tô, etc. Como tá a tua questão emocional, tá? Né? Como estão as tuas emoções? Tá bem, tá feliz, tá triste, tá, enfim, né? Tá ansioso, como estão as suas emoções? Então, esses três aspectos são super importantes de observar. Quando você começa a fazer isso, eu até falo para no início você tomar nota. Toma nota antes e toma nota depois. Porque às vezes você usa a lavanda num dia e ela te deixa de um jeito. E às vezes você usa ela no outro, ela te deixa de outro. O que pode mudar também? Pode mudar, às vezes, o teu contexto de vida. Acontecer alguma coisa naquele dia e você tá muito diferente, assim. Então, o óleo essencial ele também vai agir diferente no teu corpo. Por quê? Porque a vibração do teu corpo, a frequência do teu corpo está diferente. Ou porque você discutiu com o marido, ou porque aconteceu uma coisa punk com você na rua, enfim. Então, quando você toma nota no início, que você está aprendendo a ter essa relação com os óleos essenciais e com as plantas, você consegue começar a ter mais concretude, né, de como elas atuam sobre você. Depois você faz isso de maneira muito rápida e depois você nem faz mais, porque depois você já tem uma relação com aquela planta. E outra coisa que eu acho Uhum, muito lindo dessa relação sutil, né, que a gente começa a ter com as plantas, é que ela começa a abrir o teu campo de intuição, né? Porque uhum, é um espaço também muito sutil. A intuição ela é um relance, né, de verdade que você absorve do campo, né? Às vezes eu tenho intuição sobre você, não é só sobre mim, né? É uma informação que eu consigo captar no campo. E como as plantas elas abrem essa percepção sutil de mim mesma e do próprio campo, da minha energia, eu consigo começar a captar mais informações. Então a minha intuição se abre de um uhum. jeito muito grande. E aí eu começo a intuir que planta que eu quero usar também. E aí eu vou lá e intuo, poxa, hoje eu quero usar manjericão. Por que será? Não sei por quê. Vou usar e vou sentir. Como é que eu tô mesmo fisicamente? Ah, tô com essa dor aqui. Tô com problema no estômago. Como é que eu tô emocionalmente? Pô, tô triste. Usei, como é que eu fiquei? E aí você vai criando uma relação. Essa é É, uma das formas de começar. eu tenho uma experiência com as plantas e tem uma em especial que me marcou muito e foi justamente na época que eu estava assim no auge da decisão, né, de sair do serviço público, de me separar, de, né, sair de Brasília e eu negando, né? Eu estava tentando assim, pelo menos eu tenho esse emprego e eu tenho esse salário e nem é tão ruim aqui onde eu tô, eu já conheço as pessoas, já tenho muitos amigos aqui. Mas pelo menos eu moro numa casa assim assada, pelo menos, né? Assim, estava muito tentando encontrar motivos para não sair, né, daquela realidade que a vida estava assim, vai minha filha, vai, né, você tem muita coisa para você fazer e nesse contexto não dá, não cabe mais você aqui, você já fez o que você tinha para fazer aqui, né, eu sabia que eu já tinha dado a minha contribuição, né, para essas pessoas, para aqueles ambientes, mas eu estava com medo, né, de desapegar, com medo, né, de abandonar, de me sentir abandonada, e eu estava tendo muita enxaqueca, muita, muita, muita enxaqueca. E aí eu comecei a tomar Dorflex e Dramin. Olha só, né? Aí veio, né, assim, como eu já vinha, né, já há um tempo buscando formas, né, de me autoconhecer, eu falei, caramba, eu tô me drogando, né? Eu tô querendo fugir, né, dormir e ficar dopada para não ter que olhar para aquilo que está pulsando aqui dentro de mim. E eu morava numa casa, no Tororó, né, lá no Distrito Federal,
que é um lugar maravilhoso, e eu tinha plantado alecrim, manjericão e várias outras ervas. E o alecrim eu já usava, né? Na EcoSócio Educação a gente usou muito alecrim, porque é a planta da alegria, né? A planta que chama a gente para, né, para a vida, para se movimentar, né? Uhum. E aí veio assim a voz, né, da intuição. Minha filha, tu tem plantado aí, pertinho de você, alecrim e manjericão. O manjericão eu não costumava usar como chá. E então veio assim, olha, durante 21 dias, pelo menos, você vai tomar alecrim de manhã cedo, antes de qualquer coisa, antes de comer qualquer coisa, e manjericão antes de dormir. E aí eu fui pesquisar, né? Falei, tá bom, tudo bem, vou fazer, né? Realmente é algo simples e algo que eu sei que, né, vai me trazer um benefício e fui pesquisar mais. Bom, o alecrim, entre outras coisas, é antidepressivo. O manjericão é ansiolítico também, né? Então Uhum. eu entendi que o pedido era, vamos harmonizar, né, esses campos, porque você precisa decidir e a gente quer te ajudar, né? Então, eu fiz esse uso dessas ervas por mais de 21 dias e assim, ó, acabou. Não tive mais enxaqueca naquele período. Tive em outros momentos, né, por conta da menstruação, mas naquele período, acabou. Não usei mais, sabe? Então, é Eu lembro muito que importante a gente escutar você. essa voz, né, que chama a gente para ser cuidado de forma natural. Gente, As plantas, bem-vindos aí para todo mundo que está chegando ainda. as plantas conversam com a gente, né? Os anjos, enfim, os guias, todos conversam com a gente. Mas o que você falou é muito interessante, Mari, porque assim, você com isso, na verdade, você percebeu que, não sei se você percebeu, mas eu imagino, né, que por trás da tua enxaqueca, por trás da tua dor de cabeça, tinha uma questão de ansiedade, tinha uma Uhum. questão de talvez, né, uma dor ali, uma tristeza. Depressão é uma tristeza generalizada, né? Uma tristeza que não sai da gente, uma tristeza de ter que deixar para trás aquilo, não saber, não ter certeza, e uma ansiedade dessa transição de futuro, né? De realmente de ter que tomar essa decisão e não tá tão claro ainda para você, ou não tá com tanta coragem de tomar. E isso tem a Uhum. ver, é aí que as doenças começam, né? E isso tem a ver com a autocura, né? A gente gosta de chamar de autocuidado e autocura, né? Isso tem a ver com autocura. A autocura tem tudo a ver com eu me conhecer, eu me observar. Então, autoobservação, que tem a ver, é autoconhecimento, né? Quando eu começo a me observar, eu começo a me conhecer, tem a ver com autoamor. Eu preciso me amar, eu preciso, né, me aceitar, autoaceitação 100%. E aí eu começo a perceber que tem emoções dentro de mim e que essas emoções afetam sim o meu campo, são vibrações, pensamentos são vibrações também, eles mudam a frequência do nosso corpo, né? A imunidade, se a gente tá aí com medo de pegar Covid, enfim, de ficar gripado, se eu tô no medo, eu tenho muito mais chance de pegar. Porque se eu tô no medo, se eu tô na ansiedade, se eu tô na preocupação, a minha imunidade cai, porque a vibração do meu corpo cai, a frequência do meu corpo cai, e quando a frequência cai, eu tenho muito mais chance de ficar doente, né? Uhum, E uhum. então é isso, o campo sutil também tem a ver com isso, as doenças começam É, nas emoções e, e as plantas podem ajudar a gente a observar essas emoções. e quando você fala de frequência, para mim, essa palavra frequência, ela me lembra muito o que a gente faz constantemente, né? Hábito, né? Assim, quanto mais eu faço a mesma coisa, né? Repito aquilo, mais eu torno isso frequente na minha vida, né? Quanto mais eu vou a um ambiente, quanto mais eu vou a uma igreja, eu sou frequentadora. Então, como tornar frequente essa energia, né, que é o sutil nas nossas vidas, para que a gente possa estar a serviço daquilo que a gente veio aqui para servir. Né? Então, qual é a minha vibração, né? E aí, isso é autoconhecimento, por exemplo.
urticária, né? Quando eu era criança tinha um monte de doença, né? Bronquite, vivia na tristeza. Por quê? Porque eu não estava vivendo a minha verdade. E aí, como que a gente faz para saber isso? Gente, é estudando, é ouvindo, é compartilhando conhecimento, é escrevendo, né? Eu faço um trabalho com a autobiografia, né? Assim, que para mim é o que você falou, registra, escreve. Como que você está hoje? Como que você está amanhã? Né? Existe a mandala lunar que fala do ciclo menstrual, né? Quem, né, conta ali, ó, como é que eu tô hoje, como é que eu tô amanhã, como é que eu tô depois, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, energeticamente, e assim a gente cria esse hábito de se conhecer a partir, né, dessa frequência, né, de escrever sobre si, de conversar sobre aquilo que nos traz, né, uma energia, né, de amor, né, que eu acho que essa é a busca principal, né. É isso mesmo. E aí você também pode adotar no teu dia a dia, né? É muito legal você fala toda a frequência, que você pode, ok, mesmo que você não consiga fazer todo dia, né? Mas tente ir cada vez mais aumentando a tua frequência, de estar mais em contato com as forças da natureza, de estar mais em contato com o reino vegetal. Tenha plantas, né, ao seu redor, assim. Se conecte, pise na terra, né? Pisar na terra. Eu vou lá, eu já fui para a Amazônia 2 vezes no ano passado, assim. E, cara, assim, você chego lá, eu passo uma semana inteira, 10 dias descalça. Eu não piso em um chinelo, né? 10 dias, Uau. assim. É sensacional, porque quando você pisa na terra, você descarrega também, né? A terra puxa, a terra, né? Ela tem essa energia telúrica mesmo, né? Tomar sol, Uhum. tomar água, conversar com as plantas. Eu tava com uma planta aqui, que ela tava doente há quase um ano. E eu cuidando dela, mas eu não conversava com ela. Eu aguava, olhava e falava, nossa, mas por que você tá doente? Cheio uns bichinhos branquinhos assim, por que você tá doente, você tá doente? Enfim, tal. E aí cuidei dela. Teve um dia que eu passei, fiz um remédio caseiro pra ela com detergente também, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber? Vou perguntar pra ela como é que eu vou fazer pra curar ela, porque eu não tô mais aguentando dessa planta doente. E aí eu comecei a perguntar pra ela, eu falei, meu amor, me fala, como é que eu vou te curar? Porque eu não sei mais o que fazer, eu não sei como, eu quero que você sobreviva, eu quero que você fique bem. Cara, eu comecei, aí tinha dia que eu conversava, tinha dia que eu não conversava, aí comecei a aguar, e teve um dia que eu coloquei aquela orgonite, sabe? Aquelas pirâmides de Uhum. orgonite. Coloquei porque Sei. muda a vibração também, né? Limpa um pouco o campo. Comecei a fazer visualização com ela, de eu dando energia para ela e ela me dando energia quando eu aguava ela. Gente, ela começou a brotar, Mari, eu não acreditei. Tipo, um ano que ela estava doente. Então, assim, é Uhum. isso, a nossa relação, e isso é campo sutil, né? Isso é a gente se observar, e isso vai abrindo na gente, assim, coisas maravilhosas, né? Pra gente se enxergar integrado, né? Nesse universo. Então, pisar na Sim. terra, tomar água, tomar sol, comer alimento cru, né? Comer o menos possível de alimentos com veneno, né? Comer o máximo possível de alimentos orgânicos, né? Porque os alimentos com veneno também mudam a frequência do alimento. Você tem uma outra frequência de alimento quando você tem um veneno aplicado nele, né? Uhum. Tomar Uhum. chá, usar os óleos essenciais, né? Todos os dias, sempre que Eu já sentir ia te necessidade. pedir para você falar do seu trabalho, né? Como que você tem servido, né, as pessoas que querem, né, passar por esse processo de junto contigo, né, de se autoconhecer mais e usar, né, as plantas como um caminho, né, um apoio para isso. E já trazer também o que você tiver aí. Eu trouxe um monte aqui, estou com um monte de o manjericão para queimar, estou aprendendo a fazer o alecrim aqui, pendurei Ai, ali que na lindo! janela, que é manjericão, já queimei um pouquinho aqui, alecrim. Tem uns Ai, óleozinhos que essenciais lindo! também, de patchouli, assim, que, né, também eu sei que é bom para estudar também, né, ele ajuda na atração, tem vários, petitgrain, assim, que, acho que é petitgrain que fala, né,
Não dá É, para ver é, direito. Para o é. coração, né? Para ajudar a soltar essas coisas que estavam presas aqui, né? E liberar a voz, né? Deixar falar a partir do coração. Então, eu tenho um monte de ervinhas aqui de várias maneiras. Gosto de fazer defumação também, sabe? Porque eu acredito muito nisso, assim, que nós podemos conviver em harmonia e usar com respeito, né? E fazer a diferença no mundo de forma simples e É, harmoniosa. usar o poder dessas plantas para dar essa equilibrada no nosso sistema, né? Fora e dentro da gente, né? Então, uso, Uhum. falando um pouquinho aqui dos óleos Ó, essenciais. tem uma pergunta aqui, não sei se chegou aí para você, como da Paty Ezak. Como melhor usar os óleos essenciais? Então, bom, é um mundo, né? Então, são Só muitas para te formas. dizer, a gente tem aí acho que menos de 10 minutos Tá. para Então, eu encerrar, tá? vou falar um pouquinho dos óleos essenciais e vou falar um pouquinho de como que eu posso, enfim, ajudar as pessoas que queiram, porque, amiga, é um assunto muito vasto, né? Assim, dá pra gente falar, né, ainda de muitas coisas. Você falou aí das suas defumações todas, eu trouxe também mirra para mostrar, eu também defumo muito com mirra aqui, com uma outra que eu trouxe da floresta, cepá, banhos também, né? Com ervas desidratadas, banho de alecrim, banho de manjericão. Eu sempre estou tomando banho de manjericão. Eu amo manjericão. Manjericão é a erva da transmutação, a erva da verdade. Então, assim, todo banho de manjericão você sai assim, transformada, literalmente. Mas, enfim, tem muito assunto, tem muita coisa para falar. Então, para falar dos óleos Merece essenciais, outra live. show. Então, os óleos essenciais, como melhor usar? Existem várias maneiras, né? Assim, eu gosto muito de usar no colar aromático, que é esse que eu tô aqui, ó. É, ele tem assim, tem de cerâmica, tem de vários modelos. É um dos. A Raquel tem um testemunho maravilhoso. É um dos. Para mim, é um dos jeitos mais eficazes de usar óleo essencial a nível de psicossomático, assim, a nível das questões emocionais, né? Que a gente chama de psicoaromaterapia. Se eu tô triste, se eu tô ansiosa, se eu tô chateada, se eu tô nervosa, para mim o melhor jeito é o colar aromático. Porque você fica recebendo aquelas moléculas o tempo inteiro. É um jeito super sustentável de usar, porque você vai usar 2, 3 gotas por dia aqui. Enquanto se eu coloco ele no meu punho, como muita gente faz, né? Coloca na mão ou coloca no punho e esfrega e inala. É uma das formas, mas você vai fazer isso ao longo do dia, sei lá, 4, 5 vezes ao longo do dia, para você ter o mesmo efeito que você tem no colar aromático, e você só usou 2, 3 gotas no dia inteiro. Então, eu amo colar. Acho que todo mundo que gosta de aromaterapia e que quer trabalhar essas questões emocionais precisa ter seu colarzinho. Para mim, respondendo, essa é a melhor forma. Mas você pode, pontualmente, se você vai fazer uma meditação, se você está com uma questão gástrica, se você está, enfim, com alguma questão pontual, que é só naquele momento que você quer sentir, aí você sim passa no punho, né, e inala. Se você tem questões físicas, você, dependendo do óleo, não vai dar para falar de todos os óleos agora. Também, se a Paty quiser depois me seguir ou ir lá também, tem alguns outros vídeos que falam sobre isso. Mas alguns óleos você pode usar topicamente, né? Então, se eu tô com uma questão gástrica, eu posso usar um hortelã-pimenta, uma laranja doce, um limão siciliano, direto na barriga e faço uma massagem. Idealmente, né, por questões de segurança, sempre que eu for usar óleos topicamente, é bom eu diluir, né? Preferencialmente em criança, sempre, nunca usar óleos puros em criança, idosos também, de preferência também. Então, essas são algumas formas, né, de usar topicamente. Oralmente, muita gente me pergunta, pode tomar óleo essencial? Somente se você estiver sendo acompanhada por um aromaterapeuta. Eu não indico, eu como aromaterapeuta, não indico que ninguém tome óleo essencial sem acompanhamento. E mesmo os aromaterapeutas, eles só indicam ingestão de óleo essencial
Se for alguma coisa muito pontual e específica, uma questão gástrica, alguma questão intestinal, alguma questão de uma imunidade muito baixa, alguma questão, enfim, de muito pontual que o tratamento vai ser curto, né? Porque ninguém merece ficar tomando óleo essencial todo dia, não precisa. Óleo essencial é um produto super concentrado. Então, tem um monte de gente que fala assim: ah, toma uma gotinha de limão siciliano por dia, de óleo essencial de limão siciliano por dia, na água com gás, na água, não sei o quê. Cara, não precisa. Uma gota de limão siciliano deve ter assim, sei lá, tipo, deve ter pelo menos uns 50 limões, sabe? Uma gota. Então, para que que eu vou tomar 50 limões na água? Não, tomo um limão espremido na água, não preciso de um óleo essencial na água. Eu pego um limão, espremo Uhum, na água e tomo, né? uhum, Então, uhum. as pessoas têm que ter consciência que o óleo essencial é um produto muito concentrado. E até por questão tanto de sustentabilidade, quanto de saúde, quanto de autoproteção, né? Uhum. Para falar um pouquinho dos óleos essenciais, porque é um mundo muito grande. Rê, olha só, faltam acho que menos de 4 minutos e assim, ainda tem outras coisas. Eu tô vendo que as pessoas estão gostando muito do tema. Eu nunca fiz isso, assim, de a gente abrir outra sala quando cair essa, mas você topa abrir, porque lembra, né? Assim, eu queria muito que você falasse sobre as raizeiras, benzedeiras, né? Assim, as suas experiências com essas pessoas, né? Para a gente entender o valor das comunidades tradicionais, né? E essas informações que você está trazendo de como usar também são muito preciosas e você não falou ainda do seu trabalho. Então, Não, tem 5 pessoal, pessoas vamos me dá, voltar. A fala, gente vai fala voltar. dá um like aí pra gente, se eles vão voltar, porque tem 20 pessoas, quero as 20 pessoas de novo aqui com a gente. Mas podemos É, fazer vocês isso. voltem. Mari, você vai deixar essa live gravada? Você consegue, tipo, parar e gravar? E aí, porque eu acho que tem um tempinho para você conseguir fazer isso, né? Para conseguir Sim, voltar. sim. Aham. Vocês só esperam, gente, que eu vou aqui salvar a live e já volto e vocês vão beber água, igual a Rei falou, e vão beber água, Vamos fazer um pique top. E que aí a a gente volta. gente volta. Tá bom, vamos lá. Muito bom. Então, tá. Aliás, você estava falando, e eu não sei se eu te cortei ou se você já estava finalizando mesmo, porque a gente pode fechar agora e já abrir a outra, então. Falei o básico, acho que a gente pode voltar e pode responder algumas perguntas se quiser. A Raquel já vai fazer outro chá. A Val também, todo mundo vai fazer chá. Adorei. Gente, alecrim, camomila, manjericão, né? Vai lá. Aham. E aí a gente Então, fez esse tá. negócio de pergunta também. A gente abre Isso, e finaliza. preparem as perguntinhas aí de vocês. Então tá, vamos encerrar aqui a primeira parte dessa conversa maravilhosa e a gente já volta. Um Tá bom, beijo. beijo. Ai, meu Deus, entrou outra coisa aqui. O WhatsApp. Encerrar.